O Ministério Público Federal, ele já vem atuando nesses casos de investigação de crimes da ditadura antes mesmo da prolação da sentença pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia versus Brasil, que é de novembro de 2010. Antes mesmo, desde 2002, alguns colegas já começaram a fazer investigações relacionadas aos casos do Araguaia. Em 2008, houve a propositura de ações civis, inclusive contra militares envolvidos em violações de direitos humanos durante a ditadura militar, mas foi principalmente depois da sentença de 2010 da Corte Interamericana que o Ministério Público Federal assumiu para si essa obrigação de investigar e levar à justiça os casos principalmente de mortos e desaparecidos políticos durante o regime militar. Com isso, nós esperamos mostrar, através desses casos concretos, primeiro que essa discussão não é uma questão meramente abstrata, lei de anistia, sim ou não, a famílias e a vítimas concretas de carne e osso que estão por trás de cada uma dessas ações penais. Muitas dessas ações penais referem-se a casos desaparecidos, ou seja, crimes ainda permanentes que ainda estão acontecendo. Os familiares ainda aguardam algum tipo de resposta do Estado a respeito do paradeiro dos seus entes queridos. Então é um pouco essa a expectativa nossa, quer dizer, trazendo esses casos concretos, mostrando quais são as teses que nós adotamos e mostrando as situações concretas de impunidade que foram geradas, nós esperamos com isso qualificar o debate e permitir que esse debate se aprofunde a ponto então de nós termos uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e das outras cortes inferiores a respeito da necessidade, da obrigação desses casos serem processados. A violência policial, os casos de desaparecimento forçados, as torturas, as execuções sumárias que nós assistimos hoje, elas são em grande parte uma herança, uma continuidade desses casos de violência, tortura, morte e ocultação e desaparecimentos forçados praticados durante o regime militar. Houve uma continuidade em relação a isso. Durante a audiência do caso Herzog, a representante do Estado brasileiro perguntou isso especificamente. Falou, mas vocês não reconhecem que houve uma ruptura, houve uma mudança, que agora nós vemos uma democracia? Eu respondi que mais ou menos. Quer dizer, nós temos, de fato, um regime constitucional promulgado durante um regime democrático, em que há eleições livres, mas por outro lado nós temos uma grande tendência a uma continuidade de certas práticas de violência, de certas práticas de clandestinidade, de certas práticas de violação de direitos humanos que são resultado da impunidade do regime militar. Então algumas pessoas são as mesmas, elas simplesmente migraram para outra coisa. Pessoas envolvidas na repressão política depois migraram para o crime organizado, para a polícia, ainda integram, em alguns casos, a própria estrutura policial, a própria estrutura do Ministério Público, do Judiciário. Então, ainda há uma situação de continuidade que precisa ser solucionada.